Sejam todos bem-vindos ao mais um episódio do nosso podcast. E agradecemos aí novamente a presença do Padre Claudemir, que está aqui conosco. E nesse dia vamos falar sobre o segundo livro, o nosso caderno de oração, que foi escrito por o cardeal Gianfranco Ravasi. E nesse livro aqui, nesse caderno, ele nos traz, Padre, a importância de utilizar os salmos na nossa vida de oração. Para começar, queríamos um pouco pedir para o senhor qual que é a importância dos salmos na toda a liturgia, e como que a gente pode também utilizar ele para trazer para o nosso momento de oração. Vinícius, é um prazer novamente falar sobre essa coleção que nos ilustra sobre a oração neste ano da oração. E quando você me pergunta qual é a importância dos salmos, logo me vem à cabeça a importância dos salmos na vida dos judeus e também na vida de Jesus e dos apóstolos de Jesus, que subiam ao templo, à sinagoga, várias vezes por dia para rezar, santificando o tempo. E os monges e depois os padres e também os batizados souberam interpretar os salmos como esse respiro da alma, esse respiro do coração para santificar o tempo. O tempo é, na verdade, presente, passado e futuro, que nos leva do nascimento à morte. E, de certa maneira, o tempo é finito. Na oração, a gente descobre o infinito, descobre o céu. E essa grande importância de aprender com Deus, com a comunidade, a falar palavras que não são nossas. Quando a gente é criança, a gente aprende a falar palavras dos nossos pais, mas na igreja a gente aprende a falar as palavras de Deus. Então, os salmos, na vida monástica, rezados 7 vezes ao dia, no ofício da catedral, o bispo com seus padres, com seu povo, que reza de manhã e pela tarde, ao meio-dia, tem aí a iniciativa de fazer calar o homem simplesmente para fazer com que o homem fale com a voz de Deus. Ou seja, existe aqui um encontro dessas duas palavras, de Deus e do homem. Perfeito. E, inclusive, na liturgia das horas, nós temos os salmos, ele vem apresentado também em todas as missas. Como que são Como que nós, fiéis, também devemos nos relacionar quando a gente, para fazer uma oração utilizando os salmos? Como você bem disse, essa oração dos Salmos nasce lá no tempo de Jesus, com o judaísmo, mas depois é incorporada pelo cristianismo e aparece no Novo Testamento, nas diversas horas, mas de modo especial aparece com este livro, a Liturgia das Horas. A Liturgia das Horas é a maneira pela qual nós aprendemos, nós cristãos batizados, aprendemos a rezar, não só com os salmos, mas também com as leituras bíblicas, com os cânticos, com a palavra de Deus e também com a voz da igreja, a leitura dos Santos Padres, que está aqui contida neste livro. Mas também entrou na liturgia dos sacramentos, entrou de um modo especial na liturgia da missa. Já Santo Agostinho, no século IV, falava desse salmo responsorial entre a primeira leitura e a segunda leitura, como que nos dando voz para responder à palavra de Deus que vem do céu. Deus nos fala, nós ouvimos atentamente. Depois nós falamos e cantamos e Deus é quem nos ouve. Então, dessa maneira, a gente se estabelece como interlocutor de Deus nesse diálogo, nessa aliança. E quando a gente olha um pouco o próprio livro aqui, o caderno de Gianfranco Ravasi, ele traz muito essa visão da poesia, que o salmo ali ele tem essa Uhum. poesia que ela vai navegando através das emoções humanas, e muitas vezes essas emoções são emoções difíceis, que até o Uhum. próprio o homem precisa conseguir entender e se comunicar com Deus olhando também para dentro de si. Então nós vemos salmos, por exemplo, ali que falam da alegria, do louvor, até de sentimentos mais de dor, de vingança, né? É, essa
como que ele coloca, o senhor tem ali essa visão de como os salmos podem também nos ajudar a nós, como os fiéis, também entendermos um pouco mais os vários sentimentos que a gente vai tendo e como conversar com Deus? Isso. O Gianfranco Ravasi, neste segundo caderno, nos dá aqui uma grande catequese. Assim como também Bento XVI, no ano no qual ele falou sobre a oração, o homem e oração, também nos ensinou que salmodiar é louvar a Deus. E como que nós louvamos a Deus? Louvamos a Deus com a nossa vida, com a nossa palavra, com a nossa dor, com a nossa alegria. Louvamos a Deus suplicando. Louvamos a Deus no luto, na morte, no nascimento. Ou seja, em todos os momentos, nós nos colocamos diante de Deus na nossa verdade. E, portanto, quando o salmista diz a Deus: minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta por água. Ou seja, isso é a expressão também desta oração que se eleva a Deus cheia de confiança, mas também é uma oração de súplica. Diante do inimigo, ou diante da morte, diante da doença, ou seja, são expressões deste homem que se sente tão impotente, tão necessitado, ou seja, uma partícula do nada, que se encontrando com Deus onipotente e todo-poderoso, abre sua boca para rezar. Mas eu diria, abre sua boca para ser alimentado por esse Deus que dá tudo de si, da sua palavra, Jesus Cristo, seu Espírito. Como não louvar e agradecer a Deus por essas dádivas? E, portanto, a oração dos Salmos, essa oração colocada no coração do homem, mas também é o homem colocado no coração de Deus. Lindas palavras. E, e os salmos, quando nós olhamos também na dimensão da nos ajudar como os fiéis também a ter uma prática de oração. O senhor mencionou, por exemplo, Bento XVI, né? E esse foi um santo padre também que nos ajudou em muitas fases. Ele tem alguma posição também, algum de como nós podemos utilizar os salmos para crescer na nossa fé? Sim, eu gostaria de mostrar o livro que é um resumo dessas catequeses, começadas em março de 2011 até maio de 2012. São belíssimas catequeses, o homem em oração. Bento XVI foi um grande papa e equiparado aos padres da igreja. Bento Magno, podíamos dizer. E numa das catequeses ele fala também da importância dos salmos. E o Papa nos ensina a rezar. O homem em oração é a expressão deste monge ou dessa tradição monástica que buscava viver o cristianismo em plenitude. Por isso rezavam 7 vezes ao dia, querendo viver longe do mundo, não porque não amavam o mundo, mas cercados por essas paredes, deixavam essa abertura para o alto, para Deus. Bento XVI nos deu de novo essa verticalidade, olhar para Deus, para que com Deus nós possamos também olhar para a humanidade, olhar para a igreja, para a sociedade, e aqui sermos expressão de oração na construção de um mundo novo. Me parece que Bento XVI Uhum. colaborou muito como teólogo, como homem místico, nesse sentido de nos unir de novo a Deus e criar comunhão entre nós. E quando Bento XVI morre e diz: eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo, meu Deus, ou seja, essa expressão de um homem que viveu em oração e também morreu em oração. E quando renunciou ao papado, se mostrou como um homem de oração e de silêncio, na igreja, numa outra posição, rezando pela igreja e com a igreja. Isso é a proposta da liturgia das horas, rezar pela igreja e com a igreja. Falando em oração, o senhor teria alguma experiência pessoal onde que, em algum momento da sua vida, o salmo realmente, ou um dos salmos, o ajudou a esclarecer alguma dificuldade que o senhor estava passando? Com certeza, Vinícius. Desde quando me ordenei, que prometi ao bispo que rezaria com a igreja e pela igreja, graças a Deus, nesses 23 anos, não deixei de amar e rezar com os salmos. Mas um dos salmos que me acalenta muito o coração
Era um salmo que um professor de história da igreja citava nas aulas. Salmo 50, versículo 12. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. E é isso que a gente reza toda sexta-feira, buscando também que aqui a sexta-feira seja uma sexta-feira penitencial. E elevando essa nossa voz a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, a gente, acima de tudo, busca a santidade. A penitência está em função da Páscoa. E quando eu rezo esse salmo, quando eu me lembro, e às vezes dou também como sugestão para a penitência dos fiéis, se busca aqui superar a dor do pecado para alcançar a alegria da graça, a alegria da Páscoa. E nesses anos todos, Deus tem me dado essa graça, esse consolo de poder dizer que meu coração está em Deus, assim como Deus está também no meu coração. E por isso, esse espírito de ousadia, de desejo de ser santo, é de fato uma experiência da salmodia, da oração. Muito obrigado, Padre. E obrigado a todos também. Encerramos aqui o nosso episódio dessa semana. E semana que vem vamos continuar também aprofundando ainda mais nesse caderno escrito pelo Cardeal Gianfranco Ravasi, dessa vez entrando um pouco mais a fundo em quais são os vários tipos de salmos e como que a gente pode também utilizar e selecionar o salmo em vários momentos da nossa vida. Muito obrigado.